Estamos então com o programa Momentos Espirituais. Hoje já discutimos na primeira parte sobre o capítulo O Cristo Consolador e agora iniciamos o estudo do capítulo 4 da obra Nosso Lar, assinada pelo Espírito André Luiz e psicografada pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier. Fábio, você lembra de fazer aquele preâmbulo lá do retorno dos capítulos lá? Sim. O André Luiz, ele desencarna, ele teve a desencarnação dolorosa, né? Foi submetido a 2 cirurgias por um tumor intestinal. Aí Sim. Ele desencarna e ele se encontra nas regiões conhecidas como regiões umbralinas, no umbral, por mais de 8 anos, né? E nesse período ele foi perseguido por entidades perversas que o chamavam de suicida. Isso lhe causou muito sofrimento íntimo, até que em um determinado momento, cansado de sofrer, quando a gente muda? Quando a gente cansa de sofrer. A gente só muda, a gente só se transforma quando a gente cansa de sofrer. Muito bem. Aí, cansado de sofrer, ele faz uma oração, ele se lembra que se tem um autor do universo, esse autor vai se lembrar do sofrimento dele e vai estender mãos generosas. E aí aparece o benfeitor espiritual Clarencio, acompanhado de 2 amigos, que o resgatam da região umbralina e encaminham-no para a colônia espiritual conhecida com o nome de Nosso Lar. Aí lá chegando, ele foi... Não, aí ele foi atendido, né, pelo pessoal. Exatamente, ele tomou caldos reconfortantes, conversas edificantes, né? E ele teve a oportunidade de participar de uma oração coletiva, onde ele sentiu, com uma nova percepção, né? Ele sentiu os efeitos dessa conexão com o Pai, né? Primeiro ele já começou a observar o sol, já começou a observar a brisa, a natureza, aspectos que ele, na sua vida material, nunca tinha dado valor. E quando ele, nesse ápice de sensibilidade, quando ele se atenta para os efeitos da prece, ele então sente na pele como ela age diretamente em nós, né? Nos edificando, nos melhorando, nos reconfortando e nos colocando de volta no caminho. Beleza, que foi o capítulo da semana passada. Exatamente. Intitulado A Oração Coletiva. Maravilha. E agora, então, nós vamos entrar nesse capítulo 4, intitulado O Médico Espiritual. No dia imediato após reparador e profundo repouso, experimentei, diz André Luiz, a bênção radiosa do sol amigo. Qual suave mensagem ao coração! Claridade reconfortante atravessava ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos, a longas aspirações. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui, e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro,
tornava-se-me impossível deixar o leito. Então, ele pôde participar da oração coletiva na véspera por causa da presença amiga do enfermeiro, né? Não voltara a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Olha que expressão legal, né? Legal, né? Simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro, prestando informações. Como ocorre no hospital, né? Então, vai passar visita, né? Então, a pressão estava boa, a frequência cardíaca, não teve febre, fez xixi, fez cocô, né? Aceitou a alimentação e assim por diante. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna. Luna é uma expressão em espanhol, significa lua. Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente. Sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Lembra-se que lá no umbral, né, os espíritos perversos acusavam-no de suicida. De suicida, né? Chamavam-no de suicida. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Ah lá, ó. Estava lá no mundo espiritual, mas nós continuamos os mesmos, né? Que negócio é esse de me chamar de suicida, né? Você também é mais ou menos isso. Suicídio? Ele pensando. Recordei as acusações dos seres perversos das sombras, não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Ou seja, ele reconhecia, ele era grato, né, por todo o atendimento que ele estava sendo cercado pelos benfeitores, mas mesmo assim, como ele não admitia a hipótese do suicídio, ele falou, eu não vou ficar quieto. Eu vou dar a minha posição. Creio haja engano, asseverei melindrado. Olha só, melindre, portador de melindre. Melindre tem a ver com orgulho, né? Exato. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Olha só, o detalhe da demonstração da serenidade. Se você se recordar da obra Paulo e Estevão, o que mais o Saulo de Tarso invejava no Estevão era a serenidade em todos os momentos, inclusive no julgamento. A serenidade dele. Uma serenidade superior, digna, evidentemente, de espíritos de alta hierarquia. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo, olha só, ele está chamando a atenção do André Luiz, mas olha como ele se refere. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Olha só como a verdade
Interessante é que antes ele auscultou o paciente, né, de cabo a rabo. E agora ele falou isso, ó. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações. Ou seja, eu sei porque eu vi no seu perispírito. Exatamente. Não tem como esconder. Meu Deus. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. De nós. Tenha misericórdia de nós. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Olha como ele fala com o André Luiz. Olha só. O câncer era a consequência de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Se fosse nós aqui, o que nós faríamos? Né? Falar, pô, filho, você está colhendo o que você plantou. Você está colhendo o que você plantou, você teve uma vida devassa, né? E agora você tem que aguentar. Essa parte do devassa eles chamam de leviandades. Leviandades. Olha que termo leve. Leviandades. Leviandade é leve. Leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Bom, eu só vou abrir um parênteses porque talvez esse conhecimento venha no futuro, né? Mas até o momento, do ponto de vista... Pode falar. Eu já sei o que você vai falar. Eu pesquisei na internet porque eu também tinha essa intuição, né? Mas eu pesquisei tanto, mas tanto, que eu achei um paper, uma publicação de sífilis passada de mãe para filho. Sim. Como chama isso? É sífilis congênita. Que o feto teve câncer no intestino por causa da sífilis. Eu achei uma publicação dessa. Uma publicação, legal. Aí eu falei, opa. Tem alguma coisa, né? Incrível, né? Então, mas não é de conhecimento, né? Exatamente. Agora, essa relação, Fábio, e nós temos que nos remontar à década de 30, né? Sim. Então, a década de 30, que foi quando o nosso querido André Luiz desencarnou. Então, na década de 30, existia antibiótico? Não existia. Não existia. Certo? Então, o antibiótico veio no começo dos anos 40, né? Na Segunda Guerra Mundial. Alexander Fleming, que aliás é uma história muito bonita, né? E começou em 45, né? Hoje os antibióticos são um espetáculo hoje, né? Tem uma modalidade enorme, né? E com bons resultados, mesmo em casos graves, pacientes de UTI, essa coisa toda. Ou seja, não chegaria ao ponto de desenvolver o câncer. Não chegaria com a atuação eficiente do antibiótico. Exatamente. E a sífilis, ela se tornou, até o início dos anos 70, o início dos anos 80, a sífilis, era muito comum você ainda encontrar pacientes com sífilis terciária no cérebro, com sífilis terciária no coração, né, que era doença grave. Agora, a partir da década de 70, quando a benzetacil, lembra da benzetacil? Sim. Começou a ser popularizada, né? Hoje praticamente nem é mais usada, né? Só para vocês terem uma ideia. E a benzetacil começou a ser popularizada, aí a bactéria que é causadora da sífilis, ela morria, o treponema pallidum, ele acabou sendo, não que é extinto, mas acabou sendo muito fácil de exterminar. E aí a sífilis teve uma diminuição vertiginosa. Existe a sífilis ainda hoje? Existe a sífilis ainda hoje, mas numa proporção muito menor que era antes. Entendeu? Então hoje, para nós, eu até fico contente de você ter encontrado esse paper, né, esse artigo, porque hoje vai ser muito difícil comprovar essa relação da sífilis com tumores intestinais. Entendi. Mas é bem provável que no passado tivesse essa relação com mais frequência. Pode até ser que os médicos da época não tivessem conseguido fazer essa correlação. Com certeza, porque não tinha tanto conhecimento. E o Henrique de Luna, sendo um médico
já, né, com uma bagagem maior, um médico espiritual, ele conseguiu, porque ele falou, ele encontrou as raízes profundas, né? Ele foi nas raízes profundas. E eu até pediria que você me mandasse esse paper que você Eu encontrou. paguei, mas eu procuro de novo. Aí que é muito legal, né, pra gente desenvolver esse lado. E aí mais uma prova da imortalidade da alma, né? Porque quem escreve esse livro? Um homem humilde. Exatamente. Que tinha um estudo, era um pouco estudado, mas... Como ele ia obter essa informação? Como ele ia obter essa informação décadas antes até de se ter esse conhecimento, né? Muito bom. Lindo demais. Vamos lá. Então vamos lá. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, olha só, ele não critica, né? Ele fala, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Há ausência de autodomínio, há inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Incontestável. É incontestável. Nossa, que vergonha numa hora dessa. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor noutro tempo que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Erros humanos, então se eu não matei, se eu não roubei, eu sou uma boa pessoa. Se a polícia não veio atrás... Se a polícia não veio atrás, se eu não sou estelionatário, eu sou boa pessoa. Se a justiça não achou, né? Se a justiça terrena, né? Se eu estou dentro da lei terrena, né? Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais.
Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação de faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha. E chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo, a oportunidade preciosa da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Não passava de um náufrago a quem se recolhia por caridade. Ele estava lá no umbral, né? Então lá no umbral ele era semelhante a um náufrago. E não era para ele estar ali. E não era para ele estar ali. O náufrago não é para estar dentro do mar, né? Exatamente. É para estar no navio. É para estar no navio. E ele estava no mar, ou seja, ele caiu do navio. Exatamente. Ou seja, ele saiu da vida física na hora errada. Exatamente. Náufrago que foi amparado por caridade. Bem lembrado. Bem lembrado. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito, a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Ó, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros, igualmente, já perambulamos nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Muito profundo esse capítulo, né? Fundo mesmo. Extremamente profundo. Assim, uma coisa que é emocionante, né, que a gente se emociona com
com a transparência, a honestidade dele, de se desnudar absolutamente, né, para trazer esse ensinamento, esse testemunho mesmo, né, quer dizer, para que a gente tenha essa consciência, desperte, né, para inclusive aquilo que a gente sempre comenta, a gente discute aqui, né, para a gente aproveitar a oportunidade da encarnação, aproveitar enquanto a gente está encarnado aqui. Agora é o momento, né, da gente. Eu até sempre brinco aqui, né, Fábio? Falo que você, o Fabinho, é o mais corajoso de todos nós. Ele faz os testemunhos dele, traz aqui ao vivo, no ar. Mas, assim, para a gente aproveitar essas oportunidades, porque quando a gente para pensar a mão de obra que dá para a gente encarnar, né, quer dizer, quanto é complexo e, por exemplo, a gente que já tem esse conhecimento, no caso o André Luiz, ele está dizendo claramente, ele não tinha esse conhecimento desse mecanismo que o Espiritismo vem trazer para nós, né? Então tinha toda essa dificuldade, né? A gente, quem não conhecia o Espiritismo no início da vida, assim, vamos dizer, que é o meu caso, assim, depois é uma mudança da água para o vinho em termos de conhecimento, né, Fabinho? Agora não tem desculpa. Não tem desculpa para a gente, né? Tem coisas que a gente vai continuar errando, claro, mas tem coisas que servem de lição, né? Não vamos aproveitá-las, porque... Eu marquei aqui, que eu acho que me marcou nesse capítulo, esse parágrafo. O que te marcou, Marcão? É um trocadilho aqui, né? Essa parte assim, continuara até ali os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia, ou seja, eles estavam falando como se fosse preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos humanos, né, entraria na relação de fenômenos naturais. O que aconteceu comigo foi um fenômeno natural. O que era desconhecido aos códigos entraria como para qualquer um de nós. Puxa, fui acometido de uma doença, é um fenômeno natural, é velhice mesmo, não sei, algo assim. Aí ele continua, deparava-se-me, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Achei interessante porque o que passa desapercebido para nós, né, o que está fora dos códigos humanos, né, não passa desapercebidos nessa... Marcos, posso pegar um gancho? Lá no mundo espiritual, né? No mundo espiritual. Você vai falar mais? Não. Vou pegar um gancho então. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então olha que interessante. Agora eu vou ler outra. Vamos ver se nós vamos conseguir conectar. Se você cobiçar uma mulher, já em seu coração cometeu adultério. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 28. Outra, Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Do coração. Todas as passagens são a mesma coisa, né? Mateus capítulo 12, versículo 34. A boca fala do que o coração está cheio. Então olha que interessante. A lei humana, ela é capaz de julgar baseado nas atitudes somente. Mas a lei divina, ela já ausculta o teu coração. Então, coisas... Então vou ler de novo aquela parte, ó. Não. Como está lá, todo aparelho... falso. Aliás, não poderia supor o tempo seria... Aqui, ó. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples. Ou seja, eu só pensei.
Eu só tive uma raiva na hora. Eu só briguei. Só desejei. Eu só desejei. Não cheguei a fazer, não bati para ser criminalizado. Isso que é as coisas simples que ele está falando. Né? Sem maior significação. Exatamente. Sem maior significação. Conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Ou seja, só se eu levantasse a mão, só se eu puxasse a faca, só se eu puxasse o revólver, só se eu roubasse. Né? Mas não, ele pensava, ele sentia e ele já estava pecando, entre aspas. Né? É isso que ele está falando aqui. Porque Jesus explicou nessas 3 passagens. A boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, a mão faz do que o coração está cheio. A boca fala o que o coração sente. Então, toma cuidado, né? Exatamente. Então por isso que Jesus fala, se você cobiçar uma mulher casada lá, você já está no seu coração cometendo adultério. Legal, né? Tem uma outra passagem que ele fala também assim... Bom, deixa pra lá. Mas a ideia pode falar, que... né? Não, é que eu não lembrei mesmo a passagem tá. com clareza. Eu lembro, tá um pouco confuso na minha cabeça. Mas é isso, essa é uma das coisas que eu queria falar. Pois não, João, pode falar, fica à vontade. Assim, que ontem estava lendo o Pão Nosso, a lição 132, em tudo. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que diz assim, Jesus parece Paulo, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Essa questão, na hora que a gente entra no detalhe, igual você falou, só o pensamento, a gente já está pecando, gente. E aí, como ele diz assim, a gente precisa ser recomendado em tudo. Ele fala assim, a maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo, olha que coisa linda, no capítulo das relações com Deus. Nossa. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Né? Eu me lembrei muito disso aqui, a hora que você começou a falar isso. Até nas mais insignificantes, como outra vez fala. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor. Aquela mensagem que você leu, né, Marcelo? Desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Nossa, insensados. Insensato. Assim, ou seja, pegar o incenso. Exatamente. Aí ele fala assim, atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. Olha que coisa impressionante. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa, quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns, quanto nas vias públicas. Nas escolas, nas ruas, nos campos. Tudo, construções. E construções. E aí ele conclui assim, certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Nossa. Obrigado, João. Precisava escutar isso. Sensacional.
Muito bom. Então, aí, o Fábio, uma coisa assim que me tocou muito nessa parte é quando o Henrique de Luna tá descrevendo lá as alterações do exame da zona intestinal. Ele falou aquilo da sífilis, né, que nós já comentamos, e também ele disse assim, né, nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. Então, é lógico que provavelmente ele era uma pessoa irascível, né? Então, envolvido lá com manifestações da ira, da cólera, do nervosismo, né? Que não tinha paciência com ninguém no trato do dia a dia. Não tinha autocontrole. Isso. E isso, ele desconhecia que isso era manancial de forças negativas que acabou afetando o próprio corpo, né? E aí vem a ausência de autodomínio. Isso é uma coisa assim que me toca demais, né? Porque quantos de nós verdadeiramente fazemos o autoconhecimento? Fazemos a autoavaliação diária para buscarmos o autodomínio, para termos controle sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções, as nossas reações, as nossas raivas, parar com aquela bobagem, né, de ver passar um cara com uma BMW branca 0 km e morrer de inveja. Estou dando um exemplo, né? Entendeu? E desejar que ele, e passando numa velocidade elevada, olha, tomara que você pegue o primeiro poste, mas de borracha, para que nada lhe aconteça, né? Entendeu? Então, quando ele fala assim da ausência de autodomínio, e nós vamos ver muito isso nas outras obras, né? Nas outras obras, na descrição das experiências dos espíritos lá na vida espiritual, no mundo espiritual. Então nós vamos nos deparar com personagens que a ausência de autodomínio determinou muitos flagelos, muitas dores lá na caminhada evolutiva dos nossos irmãos. A inadvertência no trato com os semelhantes, né, que provavelmente ele tratava com descaso, né? Você imagina, ele era médico no Rio de Janeiro, né, já com uma certa fama, e as pessoas que ele julgava subalternos, ele praticamente desprezava, né? E atropelava, passava por cima. E muitas vezes esses diálogos que ele tinha com essas pessoas, ele não estava nem aí, né? Ele tratava com deseducação, né? E aí, né, Marcelo, a gente, dentro dessa linha que você está falando, que até o Fabinho estava puxando aí, quantas vezes, todo dia a gente faz isso aí, né? Quantas vezes a gente reflete para a gente melhorar? Caminho de casa para o programa de rádio. Já. Né? Depois aquela história, depois chega e bota uma asinha assim, né, como se fosse anjo. Quer dizer, a gente precisa refletir, tem que aproveitar esse tempo. Por isso que eu acho legal, eu sempre falo assim, essa questão do espiritismo para os irmãos que estão chegando agora ao espiritismo, assim, essa questão da gente aproveitar, ler essa obra aí de André Luiz, ele se desnuda completamente, fala exatamente como é difícil, né, passar pela situação de ser chamado a atenção lá. Olha que situação. Então vamos tentar trabalhar, né, para a gente se desvincular desse homem velho, para a gente mudar os nossos conceitos, rever as nossas ações, nossos pensamentos, nossos desejos. Tanta coisa para mexer, né, fazer essa reforma íntima, né, cara? A tia Dulce fala, né? Então, assim, a gente fazer essa reforma íntima é urgentíssimo, né, Fabinho? Como o Marcelo falou, leu aqui, né, a parte da cólera, o quanto nos faz mal, e o que para nós, assim, às vezes é uma coisa insignificante, né, e é gigante. Pode ser para nós, na nossa visão material, certos erros, certos deslizes nossos, coisas insignificantes. É o que ele está dizendo aqui.
né? O que era que eu achava ser insignificante era grande. Causa de dores, né? Causa de dores, né? Tratar uma pessoa mal, desfazer dos outros, né? Às vezes para nós, não é que para nós, num impulso você faz isso e depois, né, você não sabe o quanto que isso estará lá na sua capivara. E o André Luiz, inclusive, né, ele sempre nos dá a receita de bolo das coisas. Ele fala assim, em algumas lições aí, né, Marcelo, você vai lembrar, ele diz assim, que às vezes a gente até consegue ser assim, polido, fora de casa, então, a hora que chega em casa, vira aquele carrasco. Exato. Né? Quer dizer, falta de respeito, falta de educação com os nossos queridos, né? Falar, em casa não precisa, não. Que isso? Como assim? Né? Então, assim, é para a gente refletir enquanto é tempo, né? Uhum. É aquela história, a vida é eterna, né? A gente pode, se não der certo nessa, voltar para fazer em outra encarnação, mas para que a gente vai ficar perdendo tempo com isso? A gente vai ficar postergando o nosso momento de construção desse reino de Deus no nosso coração, como o Marcelo diz, né, Marcelo? Sim, sim. Aliás, quem diz é Jesus, né? Que é o reino de Deus. Não, mas aqui entre nós, você que não é Fabinho? O Marcelo é o portador ele é o portador desse recado. Mas André Luiz dá essa lição, né? Que ele perdera o ensejo precioso da experiência humana. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Ah, obrigado pelo gancho. Opa! É esse mesmo que eu precisava. Ó, pode? Achou? Lógico. Não. Eu tava aqui na agulha, mas tava precisando de um gancho. Perdera o precioso ensejo da experiência humana, né? Sim. Então olha que interessante essa frase aqui, ó. Começar por aquela última. Era verdadeiramente um suicida. Pronto, ele chegou à conclusão. O cara tá certo. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Alguém foi lá e me pegou nesse lugar que eu estava aí, que eu caí lá e não era hora. Jogou uma boia lá para ele. Jogaram uma boia aqui para mim. Então olha que interessante. Vamos trazer isso para uma discussão um pouquinho mais técnica. Não era hora dele morrer. E ele morreu. Uhum. Olha outra coisa que fala assim, ó, o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então veja bem, como não era hora dele morrer e ele morreu, o organismo espiritual dele denotava isso. Né? Aí, a última para consolidar. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Gente, vocês pararam para prestar atenção nessa frase? Olha só, eu sou o Henrique de Luna e estou falando para você que é o André Luiz, que é o Carlos Chagas que nós já vimos, que foi uma pessoa notável, que nos deixou uma contribuição gigantesca, graças aos seus estudos aprofundados na medicina. E olha o que ele teve que escutar. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalhos que não se consumou. A descoberta do Triplanum Samua Cruzi, as suas consequências e tal lá, foram meras tentativas de trabalho. Ou seja, você tinha uma missão muito maior. Vocês perceberam esse detalhe? Uhum. Ou seja, o André Luiz era qualquer coisa? Era um espírito qualquer coisa, mesmo encarnado? Era para ter muita mais coisas para o povo, para tudo, para ajudar muita gente, né? Exato. Ele era um caminheiro do caminho que foi para a margem. Que se perdeu. Foi para a margem. Mas o caminho dele, a direção já dele, foi lindo, era uma direção preciosa, né? Que foi planejado pelos maiores espirituais. Então, a parábola dos talentos, hein? Exatamente. Então, ele tinha aquele talento para multiplicar, né? E foi à margem. Então, olha só. Por que os espíritos inferiores no umbral, será que eles têm a capacidade de visão de raio-x igual o Henrique de Luna tem? Né? O Henrique de Luna auscultou o André Luiz por por longo tempo. E os espíritos do umbral, como eles sabiam que ele era suicida? É porque
como a gente já falou que o perispírito dele mostrava, ele também exalava fluido vital, né? Porque ele passou para o lado de lá sem ter esgotado ainda a carga de vida dele, antes da hora. Então ele foi para lá exalando vida orgânica. E os espíritos que ainda se sentem atraídos pela materialidade da vida, né? Eles se sentiam atraídos por esse fluido animal, por esse fluido material, né? E o perseguiam por isso. Eu quero desfrutar da vida com você. Você tem vida em você ainda, vida orgânica. Uma coisa que me, assim, tocou bastante desde quando eu li pela primeira vez e outras vezes esse livro, e agora quando o Marcelo estava lendo, exatamente assim, essa questão que os órgãos trazem recursos enormes, como é que ele diz aí? Mananciais. Não. Como é que é? A cólera... Ah, não, falei errado. A cólera fosse manancial de força, não é isso não. Como se... Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas. Isso, incalculáveis reservas. Segundo os desígnios do Senhor. Então, e nós, assim, de uma forma com um rendimento baixíssimo, né? Falando uma linguagem assim mais técnica, o nosso rendimento, a gente usa esse recurso de uma forma, com um rendimento com uma eficiência horrível, simplesmente deplorável, né, Fabinho? Deplorável, quer dizer, e a gente vem com tanta A gente acha que é inesgotável, que é nosso, pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Não, tá errado. E interessante a outra parte também, é onde ele mostra o julgamento. Nós estamos acostumados pela... Eu sei que está acabando, né? Faltam 4 minutos só. Não, é porque o microfone do João está um pouquinho baixo. Nós estamos acostumados pela escola tradicional da religião, né, a aprender sobre o julgamento final, onde nós pensamos inconscientemente até que existe um julgador externo, né, que nos vai dar uma sentença. Como se... Não há julgador e não há 72 juízes inclementes. Exatamente. E aqui o André Luiz mostrou esse julgamento, como que é. O que é o julgamento? A pessoa só pega o seu próprio livro e mostra para você o que você escreveu no seu livro. E você consegue entender o porquê de tanto sofrimento que veio como consequência das coisas que você escreveu no livro. E quando ele faz esse julgamento, olha só o que o Clarence fala para ele. Depois que ele pede para ele ter calma, né? Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Não adianta ficar só se lamentando, ficar só chorando, né? Mas olha só, aproveita os tesouros do arrependimento. Quando o arrependimento é sincero, quando o arrependimento é fruto de uma observação profunda, né, das pisadas na bola que a gente deu, então é um tesouro. Da conscientização, né, Marcelo? Da conscientização. Porque é aquela questão, né, que sempre tem, puxa assim, não, que existia, que a religião usava muito a questão de que Deus vai punir, etc. Não, na realidade, enquanto nós não nos perdoarmos, enquanto a gente não, assim, a gente entender que de uma forma, de uma justiça, a gente recompensou, a gente devolveu à vida aquilo que a gente roubou, aquilo que a gente prejudicou, aquilo que a gente estragou. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai se perdoar, a gente não vai conseguir seguir em frente. É verdade. Então, o que aconteceu com ele? Doía-me a vergonha. Não havia como discordar. Por fim, abafando os impulsos vaidosos. Olha que interessante, porque a vaidade não deixa você ver essas coisas, né? Abafando os impulsos vaidosos, sem isso a gente não consegue reconhecer as faltas. Reconheci a extensão das minhas, agora sim, leviandades mesmos, de outros tempos. Olha só que interessante essa frase. A falsa noção de dignidade pessoal, aquela pessoa orgulhosa, né? Ela se sente digna pessoalmente, respeitada, né, na vida física. Respeitada e respeitável, né?
a falsa noção de dignidade pessoal, sendo que de dignidade pessoal não tem nada a ver com situação social, né? Ou com poder, ou etc. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça verdadeira agora. Agora eu posso enxergar a justiça. Porque agora eu abaixei a meu orgulho. E abaixou o orgulho e foi honesto, né? É. Verdadeiro, né? Exatamente. Porque a pessoa, quando ela está orgulhosa, ela não enxerga. Ela se acha correta. Não aceita. É. Não aceita. Foi o início, quando o médico começou a falar com ele, ele falou, não tem coisa errada. Desculpa, mas o senhor está errado. É. Eu lembro uma vez um tio meu que estava numa conversa em casa, falaram assim: e aí, você acha que você vai pro céu ou pro inferno quando você morrer? A resposta dele foi muito simples. Ele falou assim: eu vou pro céu, eu não tenho defeito. Desprovido de defeitos. Exatamente. Bom, confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal, diz o nosso querido Clarencio para ele, estendendo mãos generosas, né? E isso certamente serviu como um bálsamo para ele poder respirar fundo. E agora a última coisa que eu separei aqui, essa frase aqui, ó: sossega a alma perturbada, porque muitos de nós já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Exatamente. Ou seja, o anjo é forjado. Ele não é de cristal, que o Haroldo fala. Exato. Ou seja, ele aprende eles com são experiência. os anjos do André Luiz agora, né? Que foram buscá-lo lá no umbral. É. Então ele falou assim, ó: já perambulamos nos teus caminhos. Bonito, né? Ontem, nos trabalhos aqui na capela, teve uma mensagem final e o Espírito falou exatamente isso aí. O Espírito falou assim, que a gente estava num trabalho de atendimento espiritual, né, atendendo os irmãos que estavam perambulando pelo umbral, né, pelas situações de sofrimento, e que pouco tempo atrás todos nós estávamos por lá, ele inclusive falando até. Olha que coisa. Lindo. E o bonito disso, João, é a gente concluir que não é bom que eles já passaram por onde a gente passou. O bom dessa mensagem é saber que um dia nós vamos estar onde eles estão também. Se Deus quiser, não, esse é o nosso objetivo, né? Exatamente, nosso objetivo. Trabalhemos, pois. Bem, amigos, então vamos nos despedir, né? Como vocês veem, quando a gente começa a falar sobre o Evangelho, a falar sobre essa obra magistral do André Luiz, então, se deixarmos, o assunto se estende madrugada fora, né? Como o nosso querido Chico fazia tantas vezes com os amigos. E então nós vamos nos despedir, deixando um abraço fraternal e o sincero desejo de uma semana produtiva a todos os corações que nos ouvirem. Um grande abraço, até mais. Fátima, sua despedida. Boa noite, queridos amigos. Tenham uma ótima semana, abençoada por Jesus. Uma boa noite a todos, foi um prazer enorme estar aqui e que Deus nos abençoe. Boa noite, amigos ouvintes, e até o próximo programa. Pois não, Marcos. Boa noite a todos, uma excelente semana. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Um abraço a todos os amigos. Hoje não mais, né? Nós estamos a 4 minutos do dia 21/7. Ontem, dia 20/7, foi o dia do amigo. Sim. Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus.